Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Marqueteando. Hoje eu converso com Christian Bernard. Christian, ele é carioca, tem 50 anos, é publicitário, ele é cineasta, professor universitário de pós-graduação, especialista em marketing digital pelo Instituto Infinet e também possui um mestrado em ciência da informação pelo IBIT da UFRJ. Atendeu clientes como Lojas Americanas, Bombril, Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, Oi, Cultura Inglesa, WWF, TV Globo, Coca-Cola, HTH, Embrapa, Fundação Roberto Marinho, Warner Music, Johnson Johnson, Shoptime, GFT e Cato Hartford, com a qual recebeu o prêmio Abend Prata numa ação B2C, além de atuar no mercado artístico, né, atendendo nomes como Glória Pires, Alcione e João Bosco. O Christian também teve passagem no mercado como cliente, quando ele exerceu por 4 anos a função de gerente de marketing da Janine S.A., maior fábrica de instrumentos e acordeamentos musicais da América Latina. Também empreendeu, criou uma startup Permutando, onde foi CEO e também diretor de marketing. Voltou ao mercado editorial em 2022 como diretor de criação da Fast Company Brasil, onde ele criou projetos especiais para a marca, como Oracle, Spotify, YouTube, Santander. Hoje, o Christian ele atua como head de criação da Let's Content, produtora audiovisual de São Paulo, e investe na carreira de cineasta independente com a trilogia Traição, com histórias reais de infidelidade em documentário. Precisamos falar de Cassiano, sobre o pai da Black Music brasileira. Ambos em fase de captação, coprodução pela sua produtora Nirá Produções. Christian, seja muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, uma honra ter você aqui. Cara, eu que te agradeço pelo convite. Obrigado. É sempre um prazer falar contigo. E vamos nessa. Deixa eu só botar um fone de ouvido aqui que acho que vai ficar melhor. Peraí. Show de bola. Enquanto o Christian coloca o seu lindo fone de ouvido, eu já quero partir aqui para Vamos nessa. nossa, partir aqui para nossa primeira pergunta. Christian, conta para nós aí, né? Enfim, o Marketeando ele é sobre marketing, negócios e empreendedorismo. E a gente sempre tenta trazer pessoas de universos diferentes, né? Não muito batidos ali ou da modinha, né? Então conta para nós aí os desafios de ser um empreendedor na publicidade e no marketing, né? Seja uma experiência off ou também experiência on. Bom, vamos lá, cara. Eu já passei, acho que, por todas as possibilidades da publicidade, né? Assim, eu tenho minha agência há mais de 20 anos, que é a Guerra de Comunicação. Eu já fui cliente, como eu falei aí na minha bio, fui Janine, gerente de marketing. Já tive startup, enfim, sou fornecedor. Então, assim, de uma, olhando por todas essas óticas, por todas essas posições no tabuleiro, empreender no Brasil é um grande desafio, independente de qualquer coisa, né? Empreender na comunicação, eu acho que tem um desafio a mais, que é essa questão que para mim talvez seja o maior erro estratégico de toda empresa. E quando a empresa passa uma crise, a primeira coisa que elas fazem é cortar a verba de comunicação, que seria o contrário, né? Eles teriam que aumentar a verba de comunicação na crise, né? Então, eu acho que o grande desafio de empreender na comunicação é esse, e o modelo que a gente conhece de agência, ele vem mudando muito nos últimos anos, principalmente porque esse modelo de você montar uma big estrutura para atender um cliente, ficar com o cliente 3, 5 anos, ganhar prêmio, fazer tudo de bom, e aí muda o diretor de marketing do cliente, o cara muda tudo, né? E aí você tem que mandar todo mundo embora,
né? Ou seja, então, hoje as agências, eu acho que foi a única coisa positiva, se é que a gente pode dizer que teve alguma coisa positiva na pandemia, foi essa reformatação de como o trabalho é feito, principalmente na área de comunicação. Então, muitas agências não voltaram da pandemia, né? Continuam só remotas, outras em formato híbrido. Então, hoje está um pouco mais fácil por conta dessa questão da não necessidade de territorialidade, né? Assim, de você estar todo mundo junto no mesmo lugar, enfim. Mas empreender é difícil. Na comunicação é mais ainda, eu acho. Muito bom, legal, cara. E empreender como cineasta, né? Se tem lá as suas particularidades, desafios ali no marketing, na publicidade, e como cineasta, ser um empreendedor como cineasta. É muito difícil no Brasil, principalmente. Pô, você vai me fazer alguma pergunta que eu vou te dizer que é fácil, assim, só para eu saber? Ah, cara, Cara, tomara que sim, né? o cinema no Brasil, principalmente nos últimos anos, né, não querendo entrar na questão política, mas factualmente falando, o último governo, né, antes do atual, ele tratava a cultura de uma forma assim bem escanteada. Então, a indústria do cinema nacional, e eu falo indústria porque emprega muita gente, né, cara? Então, para você fazer um filme, você tem que ter muita gente trabalhando. A cadeia de serviços do cinema é muito grande. O cinema nacional foi praticamente desmontado, né? Entendi. A gente não teve editais, até teve, mas pouquíssimos e super direcionados. Os filmes brasileiros, por exemplo, que concorriam ao Oscar, né, não recebiam nenhuma verba do Eu acho governo que. e Até desculpa, o mundo desculpa, Christian, inteiro, te interromper, mas assim, não sei se eu estou certo, né? Você que está mais inserido, você pode me falar, mas eu acho que assim, a percepção que eu tinha, né? Eu cheguei a participar um período ali de um projeto de filme, numa produtora independente e tal. E assim, os cineastas, de uma maneira geral, acabavam dependendo bastante ali da Lei Rouanet e a fonte secou, né, no governo anterior. Então, eu acho que o pessoal ficou meio, para onde é que a gente vai se a gente sabia que normalmente a gente buscava recurso daquela fonte ali, né? Não sei, eu tô errado? Não é, não é? talvez você esteja entrando nessa coisa do mito da Lei Rouanet. Depois a gente pode falar sobre isso, né? Mas é só para você entender que no mundo inteiro, né, tirando Hollywood, tirando Bollywood na Índia também, que é muito forte, né? O cinema no mundo inteiro é subsidiado, tá? Cinema francês, cinema inglês, italiano, argentino, que é um cinema maravilhoso, é Sim, subsidiado. Não é uma coisa do Brasil, né? Porque fazer cinema é muito caro. Então, são pouquíssimos os filmes que conseguem arrecadar para se pagar, sim. certo? Então, assim, produzir cinema no mundo inteiro depende de subsídio. Ponto. Dito isso, esse mito da Lei Rouanet, né, que as pessoas falam muito disso e que é, 99% não sabem nem o que estão falando quando falam disso, que é o seguinte, eu faço um projeto, escrevo meu projeto, submeto ele ao governo, à Ancine, e eles falam o seguinte, olha, você está autorizado a captar 1 milhão para fazer esse documentário. Beleza. Eu estou autorizado. Não quer dizer que eu tenha 1 milhão. Entendeu? Assim, existem milhões de projetos autorizados e que não conseguem captar, porque você precisa encontrar uma empresa que tribute pelo lucro real, que são pouquíssimas, né? São empresas grandes, bancos, fundações e tal, né? Que têm que pagar o imposto ao governo e pegam parte desse imposto que iam pagar ao governo e dedicam a apoiar projetos culturais. Então, assim, o governo é, tem que botar, porque cultura é um bem constitucional, né? Um direito constitucional, e ele tem que botar lá X milhões por ano. Ao invés de ele tirar do bolso, ele pega você que tem que me pagar, né? E aí você bota,
porque acaba sendo um incentivo, né, para o cara que talvez pudesse sonegar, o cara bota num filme, que ele tem a marca dele ali e tal. E aí tem essa outra etapa, que é a empresa gostar do teu projeto para poder botar esse dinheiro ali, né? Então, assim, essa coisa, que os artistas, Lei Rouanet, cara, Lei Rouanet é um dos mecanismos, vocês têm lei do ISS, lei do ICM, tem um monte de leis, né? Então, esse tipo de fomento subsidiado é muito sério e são pouquíssimos os projetos que dão problema, entende? Porque, assim, se você tiver uma prestação de conta que não fechou, você nunca pega mais um centavo. Na verdade, assim, quem não é polarizado, né, para o lado, digamos assim, contra a Lei Rouanet, sabe que a Lei Rouanet sempre se pagou, sempre foi lucrativa, sempre foi muito positiva. Então, assim, Exato. é, o que na verdade ocorreu, né, por conta da polarização, veio uma galera É, falando, putz, precisamos, é, é. enfim, E é bom entender como é que funciona isso. Aí vamos lá, só para finalizar esse assunto, para deixar isso claro. Aí eu consegui captar 1 milhão. Beleza, consegui captar. Eletrobras botou 1 milhão lá no meu filme. Beleza. Aí eu fiz o filme, lancei o filme. Eu tenho uma dívida com o FSA, com o Fundo Setorial Audiovisual. Não é que eu peguei esse dinheiro, botei no bolso e não. Eu tenho que devolver esse dinheiro. Então, toda a renda que eu tiver com esse filme, seja em bilheteria, em licenciamento, se eu licenciar para o streaming, qualquer grana que eu ganhar com esse filme, dependendo da lei, do negócio, eu tenho que devolver 50, 60, 40, 80%. Então, enquanto eu não pagar 1 milhão, enquanto eu não devolver esse 1 milhão, se eu receber 100 mil para a Netflix, sei lá, digamos, 50%, eu tenho que pagar o FSA. Depois que eu paguei, acabou. Aí o dinheiro vem para o meu bolso. E são pouquíssimos os filmes que conseguem pagar. E aí você pensa o seguinte: documentário. Documentário é um gênero super importante, né? Ou seja, para a memória, da cultura do povo, da música, das artes, de qualquer. Cara, documentário, assim, você vê um documentário ficar 2 meses em cartaz? Não vê, né? Então, não. assim, como é que esse cara. Entendeu? Mas aí não vale a pena você fazer um documentário sobre o Chico Anísio, por exemplo, né? Para as outras gerações. Entendeu? Mas esse filme não se paga. É, Entende? Ele vai devolver 30%, 40%. Então, assim, é uma questão que é muito normal no mundo inteiro, entendeu? Aí entendi. inventaram esse mito aí, mas vamos Mas seguir. É só assim, bom só para esclarecimento. fechar a minha pergunta, você acredita que, de uma maneira geral, o cineasta acabou se acostumando a contar, na época que existia essa possibilidade, com a Lei Rouanet para fazer cinema, né? E aí, obviamente, na hora que veio o governo e falou, acabou, né? Tipo, vamos acabar com a Lei Rouanet, ficou meio difícil, justamente porque, como acontece no mundo inteiro, os cineastas estavam acostumados a depender de fomento. Então, a Lei Mas Rouanet não acabou com a Lei fomentava. Rouanet. Não acabou, a Lei Rouanet não acabou, ela continua. Eles só travaram e direcionaram, né? Então, assim, tiveram filmes do interesse do governo que ganharam financiamento, entendeu? A Lei Rouanet não acabou, ela continua. Mas assim, praticamente como se tivesse, né? Porque diminuiu bastante, né? É porque você tem o crivo deles, entende, cara? Você abre um edital e aí você tem a pontuação, né, da produtora, que é a prestação de conta, experiência, projetos entregues. Aí você tem lá a tua pontuação, 8,9 no edital, você passou. Aí tem a parte que é a parte da escolha, que é a galera que é ali que vai dizer, não, esse documentário é sobre quem? É sobre o Lamarca. Não, não vai. Esse aqui é sobre quem? Sobre, sei lá, o Edir Macedo, vai. Entendeu? Entendi. Aí você tem um direcionamento. Mas a lei Tá, nunca acabou, a lei continua, entendeu? Então, hoje, o cinema independente, ele precisa do fomento, não tem jeito, né? Agora, quando você tem uma grande distribuidora, quando você está atrelado a um streaming, alguém que banca, né? Aí você não precisa desse fomento.
mas principalmente os pequenos produtores precisam. Os meus filmes eu nunca usei, né? Consegui fazer Patrocínio, vaquinha, financiamento, etc. financiamento próprio, enfim, né? E fui, entendeu? Mas esse documentário do Cassiano, a gente está em editais, porque é um documentário que custa 900 mil, Sim. entendeu? Aí não tem jeito. Cristiano, você é professor universitário aí há anos, né? Embora a gente não tenha dado tanta ênfase na sua Sim. experiência acadêmica, mas assim, você tem uma vivência acadêmica muito, muito grandiosa aí, né? Como é que você observa aí o processo criativo hoje do profissional que atua na área, né? Seja o marketing, a comunicação, né? Ele está melhor ou está pior, né? O processo criativo, né? As pessoas estão buscando inovar com criatividade ou elas estão, né, digamos assim, delegando aí para o chat GPT e meio que botando na conta tudo na inteligência artificial? É, a, existe uma grande discussão aí, principalmente dos grandes nomes da publicidade, que a publicidade está mais careta, né? Realmente, se você parar para pensar, qual foi o último grande case assim que você lembra, né? Antigamente isso era um pouco mais profícuo, né? Todo momento você tinha um case, um bordão que se criava. E eu acho que a questão da inteligência artificial eu adoro, eu uso direto, mas é bom que a gente explique que a inteligência artificial ela tem que ser aquele teu colega de bancada. É um cara que vai te ajudar a fazer. Ele não vai fazer por você. Na medida em que você delega a criação à inteligência artificial, você está fadado ao erro. Primeiro, porque a inteligência artificial dá um monte de falso positivo, chat GPT, você sabe disso, dá um monte de falso positivo, né? Então, se eu preciso fazer um resumo de um livro que eu li o livro. Eu não quero escrever, eu estou com preguiça. Aí eu peço, faça um resumo do livro tal, mas eu li o livro. Então, quando eu for ler lá, eu vi, não, isso aqui está errado, isso aqui está ruim, vou falar um pouquinho, né? Ou seja, eu economizo tempo. Perfeito. Agora, se eu delego para o cara, se eu não li o livro e entrego isso, porra, é um Exato. monte de falso positivo, de fonte que não Isso. existe, né? Ou seja, então a inteligência artificial é maravilhosa, mas você tem que entender que ela é uma ferramenta, Tem que né? ter uma curadoria ali para você trabalhar com ela, Sem né? dúvida, sem dúvida. E na minha área especificamente visual, né? Seja ela no, na imagem em movimento ou na imagem estática, ou filme ou imagem, a gente já tem coisas legais, mas eu estava até falando sobre isso com um colega nosso em comum, o Marcílio, a gente fez uma live sobre inteligência artificial. Ainda não é algo que eu fale assim, caramba, vai mudar a minha vida. Porque eu acho que a engenharia de prompt ainda é um negócio muito complexo. Para você, assim, para quem não mexe, por exemplo, Photoshop, vamos usar uma ferramenta. Para quem não mexe em Photoshop, essas ferramentas generativas demais são maravilhosas. Você fala, eu quero. Cria para mim uma imagem de um hambúrguer numa mesa com toalha quadriculada vermelha. Isso Ele aí. vai criar. Você não sabe fazer. Então aquilo ali para você é tudo, é maravilhoso. Você tem isso na tua mão. Peraí, me chamaram aqui, peraí. Desculpa, tocou aqui. Ó. Ih, caiu? Não, peraí. Não, tô Só um aqui, tô minutinho. te vendo. Você vai editar isso depois, né? Pode Deixa eu só ser. falar para só falar para minha mulher aqui que ela tá me chamando aqui, peraí, senão ela vai ficar ligando. Desculpa, cara. Mulheres. Relaxa. Vamos lá. E aí, para o cara que não sabe, é maravilhoso. Ele gera ali o que ele quiser. Agora, eu que trabalho com isso, eu fico olhando, pô, esse hambúrguer tá meio torto, não era assim que eu queria e tal, blá, 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 blá. E aí, o que que acontece? Para mim, hoje, a questão generativa ainda não é uma coisa muito bacana. Eu uso muito para compor fundo e tal, mas ainda não é. A gente vê muito esses demos que os caras lançam, assim, né? A inteligência que faz o vídeo e tal, mas
o vídeo de uma mulher andando em Tóquio à noite com o céu iluminado, não sei o quê. Aí você olha, ele gerou aquilo, mas não é aquilo que eu quero, não queria aquela mulher, não queria aquele enquadramento. Ou seja, então é tão difícil você conseguir a imagem que você quer na cabeça, que é mais fácil eu fazer. Eu vou, Ah, pego no banco de imagem, vou e monto. Mas é maravilhoso você ter a popularização desse poder, né? Você botar na mão das pessoas a popularização desse poder. E para quem está começando agora, eu falo isso com muitos meus ex-alunos, né? Isso assusta muito, porque quando você começa a trabalhar no mercado, que você ainda não tem uma marca forte, marca pessoal, assim como profissional, muitas vezes os clientes não sabem atribuir valor ao teu trabalho, né? E aí é, o cara faz uma marca para mim, aí você vai lá, cobra 5.000. E aí o cara, pô, mas tem essa ferramenta aqui, dá para fazer, eu pago R$ 30. Pô, maravilhoso. Esse cara que não vê o valor da comunicação, ele não é o meu cliente, por exemplo. Né? Assim, o cara que trabalha comigo hoje, o cara quer trabalhar com o Christian Bernard. Ao longo desses anos eu consegui criar. Então, assim, então a inteligência artificial não me atinge como concorrente, né? Que é esse grande medo e tal. Mas para quem está começando é um grande problema, porque esse cara troca um profissional júnior por uma inteligência artificial. pois é, muita gente fazendo isso. É, E eu acho que acaba impactando na questão da inovação e da criatividade, né? Ou seja, no final do dia lógico. a gente acaba não vendo mais o Não É uma Brastemp, e Isso, outros grandes cases aí da publicidade 80, exato. 90, né? Tipo, que a gente sente falta hoje, né? Lógico que falta, exatamente, é isso aí. São pouquíssimos os cases hoje que realmente se diferenciam. É. Christian, você atua, né, de forma multidisciplinar. Você acredita que agrega ter diversos conhecimentos em diversas áreas, ou você preferia ser só um redator, ou só um diretor de criação, ou só um diretor de arte? Ou seja, jogar nas 11, você acha que ajuda mais, ou você preferia ter só, né, jogado só na frente ou só na lateral? Cara, eu acho o seguinte, eu falei isso um dia desse na minha live também. O mercado hoje é muito cruel, né? É, ele demanda muito de todo mundo. O cara sai da faculdade, tá no sexto período da faculdade, já tem aqueles estágios requisitos, conhecimentos avançados do pacote Adobe, que é um grande absurdo, né? Como é que um Pois cara é. que nem se formou, que vai ganhar uma bolsa de R$ 600, R$ 700 por mês, tem que ter conhecimentos avançados? É. Conhecimentos avançados tenho eu, entendeu? Então, assim, o mercado é muito cruel. Então, eu sempre falo que você tem que ser bom em alguma coisa e tem que entender bem de muitas coisas, né? Então, assim, é, é, eu comecei como redator, depois migrei para a direção de arte, né? Enfim, e depois trabalhei com marketing e tal, não sei o quê. Então, se você me perguntar o que que você é, cara, eu sou um profissional de comunicação com um forte apelo estético para a direção de arte, né? On e off, né? Cinema, enfim, e com a visão mercadológica pela própria experiência, carreira de 25 anos. Mas eu escrevo, eu sou roteirista, eu escrevo redação publicitária, SEO, né? Eu faço HTML, entendeu? Então eu tenho várias coisas, mas você é um dev de HTML? Não, não sou. Você é redator publicitário? Não, não sou, mas eu escrevo. Boa. Você é roteirista? Sim, né? Então, entendeu? Assim, então, eu acho que o cara tem que ser bom em uma coisa. Em que Você tem você que ser se aquele garante, meu cara, irmão? assim, vamos lá, vê se eu estou errado. Você tem que ser aquele cara que até pode jogar na frente, mas se precisar voltar para ajudar a defender, você precisa. É isso. Entendeu? E se o goleiro for expulso, você também vai fazer uma graça no gol. Meu, Você não é vai. goleiro. Você vai botar a camisa, botar a luva e vai agarrar, entendeu? E aí o lateral se machucou, pô, mas eu sou destro, cara. Joga, tu vai dar o teu jeito ali, O cara foi entendeu? expulso, você tenta ficar um pouco ali naquela posição para tentar não Você deixar vai ficar. vazar. É isso, né? Então você tem que, eu acho que, resumindo, é isso. Você tem que ser bom em alguma coisa, é muito bom em alguma coisa e bom em muitas coisas. Porque aí elas vão se alimentando, né, cara? Então, assim,
Eu saber escrever criativamente me ajuda muito na direção de arte, né? Então, por exemplo, os meus filmes, eu escrevo o roteiro e dirijo. Então, a minha visão, na hora que eu estou dirigindo, é muito mais forte do que um diretor que pegou um roteiro teu, por exemplo, entendeu? Que ele Sim. não sabe o que está na tua cabeça e assim por diante. Então, essas coisas elas vão se retroalimentando. E aí, quando eu falo de marketing, todas as minhas experiências em agência, né, de contato com clientes, com marcas, com briefings, com números, isso entra tudo na minha cabeça no marketing. Então, isso me facilita muito ter essa visão holística do processo. Maravilha. Muito bom. Bom, vamos para a última pergunta aqui, Christian. Qual é o teu conselho? Qual o conselho que você daria, né, para um jovem empreendedor, um jovem estudante que está terminando a faculdade? Você deve falar isso aí todo final de semestre para os alunos. Ou que tem pouco tempo de formado, né? Algo especial aí, né, para essa galera jovem que está querendo empreender no mercado publicitário, como cineasta. Qual o conselho que você daria? Ou até mesmo na área de marketing, né? Ou como Permutando ali, que foi um projeto diferenciado que você fez. Qual é o conselho que você daria para essa galera nova aí? Cara, eu vou generalizar essa pergunta, tá? Eu vou ser bem generalista. Eu acho que o maior conselho, e eu acho que essa minha vivência no ecossistema de startups, né? Perguntando foi uma startup muito legal, a gente chegou a valer 8 milhões, recebemos mais de 1 milhão de investimentos, fomos para a Web Summit convidado em Portugal, enfim, a gente Ah, teve meu. uma experiência bem legal. E meu maior aprendizado foi o seguinte: muita gente acha que a coisa mais importante para empreender é uma grande ideia. E eu te digo e assino embaixo que não é. Se você tiver uma puta ideia e uma equipe mais ou menos, você naufraga. Se você tiver uma ideia mais ou menos e uma puta equipe, você vira um unicórnio. As pessoas que estão contigo são muito mais importantes do que a ideia. A ideia por si só não se sustenta, né? Então eu vi muitas empresas quebrando, e como vi também muitas ideias que nem são tão geniais prosperando, né? Então, eu vejo muito os jovens falando assim, porra, a gente tem que sentar para tomar um chopp, vamos ter uma ideia para a gente ficar rico, vamos pensar num Uber, no Spotify, como se fosse É. assim, né? Um chopp. Disruptivo, né? Vamos pensar em algo disruptivo, né? Aquele Vamos brainstorm pensar com guardanapo de é, restaurante, né? essa coisa romântica assim, né? E aí, beleza, você tem uma ideia. Ótimo. E aí? Né? E a outra coisa que eu falaria é o seguinte, também por experiência própria. Alguém do teu time de founders tem que ter dinheiro. Pelo menos uma pessoa. Essa história que você consegue prosperar sem ter dinheiro, ela é muito mais lorota do que verdade. Por quê? Porque o período de burning cash da startup, que você não ganha dinheiro, que você queima dinheiro, todo mundo tem um período que é meio, né? E nessa hora tem que ter alguém para segurar, entendeu? Tem que ter alguém assim, se não é você, é o teu tio, é o teu pai, é o teu irmão, é a tua mãe, tem que ter alguém, né? Eu não sei se você leu o livro do cara da XP. Eu comecei Sim, a ler, sim. achei aquilo bacana. Eu falei, pô, eu comecei do nada. Eu não tinha nada, comecei do zero. Aí falei com meu pai, pô, meu pai arrumou a carteira de uns 6, 7 amigos, entendeu? A gente levantou 10 milhões. Porra, começou do nada, cara. Entendeu? É Assim, não existe, sensacional, né? né? Porra, o cara tem dinheiro pra cacete, entendeu? Então, assim, o Permutando quebrou na pandemia, porque a gente recebeu investimento, só que a gente não tinha muito investimento. E aí, todo mundo achou que ia ficar 2, 3 meses, né? O negócio se estendeu e o nosso negócio, apesar de ser uma plataforma digital, ele tinha uma parte física muito grande, que era eu tinha que ir na tua casa, conhecer teu apartamento, você tinha que vir na minha casa, conhecer meu apartamento, as pessoas não podiam sair, não podiam se comer, e todo mundo parou de pagar, ninguém tinha dinheiro, todo mundo tinha que sobreviver, cada um foi correr para o seu lado. Se a gente tem um sócio ali que fala o seguinte, gente, eu seguro essa peteca, e lá na Sim. frente eu pego, entendeu?
A Isso. gente chegou a valer 8 milhões de valuation de verdade. A gente vendeu, sei lá, 3, 4%, cada 1% a 80 mil. Então, o nosso valuation não era gargantado, era de verdade. A Legal. gente recebeu uma proposta de 4 milhões. A gente falou, pô, não vou vender. Se hoje eu estou vendendo a 8 milhões, porra, estou crescendo, estou sendo procurado, a gente recebeu procuras de grandes players para comprar a gente, fizemos uns NDAs. Você não ia vender, mas como é que eu ia imaginar que ia entrar a pandemia, né? Se eu soubesse, eu tinha vendido por 4 milhões, mas, Sim. né? Então, eu acho isso, eu acho assim, quem vai empreender, mais do que a ideia, é saber com quem você está empreendendo, né? Primeira coisa, com quem você está empreendendo para saber se o cara vai estar contigo na saúde e na doença mesmo. Porque todo mundo, vamos fazer, e depois o negócio começa aí, cada um começa, não sei o que, para o seu lado, né? E se você não tiver um financiamento inicial assim grande, alguém próximo de você tem que ter uma grana, né? O Enjoei, por exemplo, conhece o Enjoei, né? Sim. O Enjoei é de um cara, do Thier, que foi meu estagiário na Brent. Gente finíssima. Tia trabalhou Ficou na. Tia trabalhou na. É o Tia Lima que trabalhou na. Isso, Shoptime, Shoptime, Tia Lima. Tia. É, eu Isso, conheci isso, o isso, Tia isso. da Shoptime. Exatamente. Foi meu estagiário na Brent. E aí ele começou com esse negócio do blog, ele chegou a cotar comigo, cara, para fazer esse blog. Olha só que doideira, né? Morava em São Paulo nessa época. E aí ele arrumou um cara que botou 400 mil. Resolveu, Naquele né? começo, É, sim, resolveu, sim, entendeu? Entendeu? E aí foi o melhor 400 mil que esse cara botou na vida dele, né? Imagina. sim. Porra, sacou? Hoje o cara é um gigante, né? Então, assim, tem que ter dinheiro. Esse romantismo de um É, amor a e gente uma vai. cabana. É, não, é tipo, vai crescer do nada e tal, isso não existe. Não vai, não vai, não vai, Pois porque é. você precisa impulsionar, você precisa fazer um monte de coisa, entendeu, cara? Não tem jeito. Sim, Então é isso. Eu legal. acho que seriam essas duas dicas que eu daria para quem quer empreender, né? É, bacana. É, programas de aceleração, participar de programas de aceleração, você acha que ajuda? Ajuda, lógico, se você entrar, a gente participou a gente ficou em terceiro da AmCham, aqui do Rio, da Câmara Americana, a gente fez aquele lá de São Paulo, como é que é aquela, acho que é o maior que tem, cara, não é Start, não, oh meu Deus, estou com a marca aqui na minha cabeça, chegamos na final também, mas não passamos. Se você entrar no programa desse de aceleração que dê dinheiro, ou que pelo menos te conecte, né? Sim, com pessoas para tentar arrumar a grana, né? Cara, eu fiz muitas rodadas de pitch, eu apresentei eu perguntando mole, mole, mais de 100 vezes. Lá fora, então, em inglês, no Web Summit, eu fiz, sei lá, quantos pitch, né? E a gente pegou dinheiro, a gente botou mais de 1 milhão para dentro, né? Legal. Mas o nosso modelo de negócio era um modelo que precisava muito dinheiro até escalar, né? Sim. Assim, para se tornar conhecido, entendeu? Então a gente tinha que anunciar muito e não só no online, né? A gente fazia metrô, a gente fazia barcas, avião na praia, que é um negócio sensacional. Eu jamais imaginei que aquilo desse tanta repercussão, né? Jura? Uma repercussão absurda, né? E aí, toda a parte de impresso, jornal e a parte digital toda, né? Então, é muita grana que tem que se colocar para você ter uma base muito grande, né? Para que você tenha valor. E aí, a nossa ideia inicial era: vamos não cobrar nada, não vamos cobrar nada, vamos só botar para dentro. Normal, né? Botar Cresce a base, base, né? Isso, isso. a hora que a base está lá na frente, aí a gente já tem um puta valor. Aí a gente começou a correr atrás de investimento. Sabe o que os caras falavam? Cara, eu adoro a ideia, mas será que a hipótese se comprova? Será que as pessoas pagam? Foda, né? Aí eu falei, é porque a gente está querendo. Eu entendo, mas eu prefiro botar quando as pessoas pagarem. Comprarem, né? Aí tivemos que pivotar, Sim. começamos a cobrar, chegamos a faturar quase 30 mil reais por mês, né? É, foi quando a gente começou a arrecadar investimento e tal, não sei o quê.
Mas aí a gente era muita grana para manter essa entrada, né? O custo de aquisição do cliente era muito alto, porque Entendi, era muita gente que a gente tinha que botar para dentro, sacou? Então entendi, precisava de muita grana, de muita grana. A hora que o negócio pegasse mesmo, aí, meu irmão, aí. Mas até entendi. pegar, né? Então, foi o grande desafio. Legal, bacana, Foi uma jornada enriquecedora. Aprendi muito. sensacional. Bom, pessoal, eu conversei aqui com o Christian Bernard, cara fantástico aí que eu tive a oportunidade de conhecer lá nos tempos de Infinet. Christian, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado aqui pela troca. Você com certeza deu uma super aula aqui em um pouco mais de 50 minutos. Valeu mesmo pelo tempo, pela troca, pelo bate-papo. Foi ótimo falar com você. Cara, estou à disposição. Você sabe que gosto de você de graça, né? Desde do dia que você me aceitou no MBA, né? Eu estava fora do prazo. E aí eu falei, não, mas eu preciso entrar, que eu preciso dar aula. E aí você pegou meu currículo e falou assim, cara, eu li teu currículo aqui. Carioca, vascaíno, loureiro. Eu falei, cara, tem que falar contigo. Então eu tenho uma dívida contigo porra, de muito carinho, meu irmão. Cara, O que que você sensacional. quiser. Eu tô lembrando disso agora, mas eu não lembrava realmente que tinha passado o prazo e você insistiu para falar comigo. Foi, porque E eu foi falei, não, quando eu. esse cara é um cara que vai ser diferenciado na turma, porque ele é extrovertido e tal, botando no currículo que é vascaíno e tal. Se fosse flamenguista, também teria chamado, por outros motivos, assim, mas não importa. Eu achei legal, e aí eu falei assim, putz, o cara é loureiro também. Eu falei, caramba, bicho, preciso conhecer esse cara, entendeu? E foi, porque assim, eu fui chamado para dar aula na faixa, e o cara falou, cara, você tem que estar pelo menos matriculado no Não, MBA. é isso aí. Aí eu fui ao Infinet, pô, já encerrou. Eu falei, não, mas eu preciso entrar. Eu perturbei. Ela, tá bom, eu vou mandar para o coordenador, vamos ver se ele vai É. aceitar. Então, O cara é meio uma, xarope, mas vamos ver se ele vai aceitar, né, meu? então eu tenho essa dívida de agradecimento contigo aí, meu irmão. O que você quiser fazer, qualquer projeto, me chama que eu vou de olhos fechados. Sei nem o que é, tô dentro. Não, que isso. Só me Vamos chamar. tentar. O projeto agora é tentar manter o Vasco na Série A. Porra, esse é um projeto aí. Pena que nesse eu não consigo te ajudar, senão eu te Pois é, ajudava. gente. Tá sofrido. Cara, muito obrigado aí. Um Valeu, cara. abraço, Grande cara. abraço. Fica com Deus, cara. Até a próxima. Falou. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.